noite, irmãos. Então, mais uma vez, estamos na casa de Deus, temos o privilégio de cultuá-lo, de cantar louvores, àquele que nós acreditamos que é digno de todo o nosso louvor. Eu queria orar mais uma vez, gostaria de pedir ao pastor que fizesse uma oração, pedindo pelo nosso tempo de meditação da palavra de Deus, que ele possa nos usar para que, como servo dele, eu possa transmitir a palavra de Deus com sabedoria. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de juntos podermos desfrutar, de ouvir a Tua palavra, de ouvir essa mensagem, Pai, que além de ser filtrada pelo coração do Rogério, ela vem do Teu coração. E Pai, eu te peço para que o Senhor use o Rogério, para que nós aprendamos, para que nós desfrutemos daquilo que o Senhor tem para nos falar hoje, e que não seja somente uma mera palavra, Pai, mas nós saberemos daqui ciência de que o Senhor quer transformar as nossas vidas. Por favor, Pai, esteja conosco, use o Rogério para este momento, e que tudo isso, Pai, redunde em honra e glória para o Teu nome, o transformador. Eu oro assim. Amém. Eu queria convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Crônicas, 1 Crônicas. Nós vamos ler o capítulo 29, o versículo 11. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Então diz assim a palavra de Deus: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra, Teu é o Senhor, Teu, ó Senhor, é o reino, e Tu estás acima de tudo. Tu estás acima de tudo. Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite, falando um pouco sobre a soberania de Deus. E eu quero começar esse tempo com uma pergunta. Em quais circunstâncias nós costumamos ouvir? Os irmãos não precisam responder. Em quais circunstâncias nós costumamos ouvir? Deus é maravilhoso. Ele é fiel. Seus planos são perfeitos. Oh, que Deus grandioso! Geralmente, nós ouvimos essas frases quando somos abençoados ou quando recebemos uma bênção de Deus. E geralmente, essas bênçãos que nós recebemos, elas são materiais ou humanas. E aí, fatalmente, nós lembramos que Deus é fiel, de que Deus é maravilhoso, de que Deus é bom. Quando nós pensamos na soberania de Deus, nós precisamos entender que Deus é soberano em qualquer situação. Pensando nesse texto que nós acabamos de ler, então Davi aqui, na verdade, está conclamando um povo com o objetivo de incentivar a gratidão e a fidelidade a Deus por tudo que Deus tinha feito com Davi e na perspectiva daquilo que Deus iria fazer através do seu filho Salomão. E no texto de 1 Crônicas, capítulo 29, para aqueles que podem continuar lendo, ali nós vamos encontrar canções de gratidão, canções de louvor, que são entoadas com muito entusiasmo por toda a congregação de Israel. A palavra soberano, ela significa chefe, supremo, e trata-se primariamente da questão de posição. No passado, os grandes chefes, eles eram chamados de soberanos. Foi assim no Egito e nas grandes cidades e nos grandes impérios do passado. Os grandes chefes, eles eram chamados de soberano. No versículo de Jó, capítulo 36, versículo 26, diz o seguinte: Eis que Deus é grande e nós não o conhecemos, e o número de seus anos não se pode esquadrinhar. Só por esse verso nós temos a compreensão de que Deus é muito maior do que o nosso entendimento.
A mente humana nunca vai compreender Deus na sua plenitude. Deus é muito maior que o nosso conhecimento. Ainda em Jó, capítulo 37, versículo 23, diz o seguinte: quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Grande é em poder e justiça e pleno de retidão. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Grande é em poder e justiça e pleno de retidão. Então, a sabedoria, a soberania de Deus é algo magnífico e inspirador para qualquer pessoa que crê em Deus. Então, a soberania de Deus, a gente pode entender que é o seu domínio sobre toda a criação. Tudo o que existe está debaixo de Deus. Nada acontece sem a sua permissão e nada pode impedir os planos e os propósitos de Deus. Deus é soberano, Ele é o rei, Ele é a autoridade sobre tudo o que existe e acontece. Ele criou tudo de acordo com a sua vontade e faz planos para que aquilo que Ele criou não seja destruído. No Salmo 33, nos versos 10 e 11, diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. E como soberano, ele estabelece leis do nosso mundo e garante a aplicação dessas leis e a aplicação também da justiça que nós conhecemos como justiça de Deus. Ele tem o poder para curar, ele tem o poder para perdoar, ele tem o poder para interferir no mundo como e quando ele quiser. Esse é o significado da soberania de Deus. O próprio Deus, ele declara o quanto ele é soberano. Os versos de Isaías 46, de 8 a 11, diz o seguinte: lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Então isso aqui é uma declaração do próprio Deus, declarando o quanto poderoso Ele é, o quanto soberano Ele é. E nesse texto aqui nós encontramos alguns aspectos dessa soberania de Deus. Primeiro, a singularidade de Deus, ou seja, entre todos os seres do universo, ninguém é igual a Deus. Deus está acima de todos os seres do universo. Ele está sozinho nessa categoria. Todas as outras criaturas, toda a criação de Deus, anjos, homens, natureza, todos estão abaixo de Deus. Ninguém é como Ele. Nesse verso também nós encontramos que Deus é eterno. Ele é conhecedor do passado, Ele conhece o hoje, o presente, e Ele também conhece o futuro. Nesse verso também nós vemos que Deus, e aqui é a declaração do próprio Deus, que Ele faz cumprir sempre a sua vontade. Ele faz cumprir sempre os seus propósitos e nada pode impedir as intenções de Deus. E também nesse verso nós encontramos, Ele domina sobre a natureza, sobre as criaturas do céu e sobre a sua maior criação, que é o homem. Então Deus tem um domínio sobre tudo. Em Isaías 46, versículo 9, o próprio Deus diz também: eu sou Deus,
e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Irmãos, nós estamos falando isso, e talvez até sendo repetitivo, para que entendamos a questão da soberania de Deus. Deus é soberano. E uma pergunta: você tem convicção dessa soberania de Deus? Você realmente tem essa convicção dessa soberania de Deus na sua vida? É interessante que a doutrina da soberania de Deus, ela é capaz de unir os teólogos mais divergentes. Às vezes, numa questão ou outra, um vai para o lado, o outro vai para o outro lado, mas quando se trata da soberania de Deus, todos convergem entendendo que Deus é soberano. Lutero, por exemplo, ele via a soberania de Deus na criação e na manutenção do universo. Ele reconhecia que Deus era o governante supremo de todas as coisas e que mantinha o mundo de acordo com a sua vontade. Para Lutero, a soberania de Deus se manifesta no fato dele poder fazer tudo o que faz e mesmo aquilo que não realiza, visto que ele não determinou que acontecesse. Então, se não aconteceu, é porque Deus determinou que não acontecesse. Calvino, ele acreditava que Deus é o Senhor da vida e o soberano do universo, cuja vontade é a chave da história. E Armínio, outro teólogo, ele via a soberania de Deus como compatível com um relacionamento no qual os seres humanos podem responder à graça de Deus de maneira ativa e significativa. Então, esses teólogos convergem em muitas teologias, mas na teologia da soberania de Deus, eles entendem que Deus é soberano em qualquer situação. Então, em resumo, irmãos, o que queremos dizer sobre a soberania de Deus é que Ele é o criador de tudo que existe, das visíveis e das invisíveis. Ele é dono de tudo, tem o controle de tudo, tem o direito absoluto de governar tudo. Ou seja, nós queremos dizer que Deus é Deus. Que Deus é Deus. Deus não somente criou, mas preserva a sua criação e providencia meios para que a sua criação continue existindo. Ainda ensina que Deus supervisiona toda a sua criação. E eu gostaria de tratar daqui para frente desse assunto de soberania de Deus, não dessa forma talvez tão teológica, mas eu gostaria de trazer para nós o sentido de a soberania de Deus na minha vida. A soberania de Deus nas nossas vidas. O que significa a soberania de Deus em nossa vida? O que ela representa? Se eu entendo que Deus é tudo isso, o que significa Deus ser soberano na minha vida? Então, em primeiro lugar, eu queria compartilhar com os irmãos que Deus é soberano em manter o controle de todas as situações que acontecem conosco. Mesmo quando tudo parece fugir ao controle, esta é uma lembrança que nós precisamos ter. Nós não precisamos nos desesperar, porque Deus tem o controle de todas as situações. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Vamos ler dos versos 9 a 12. Diz assim: Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiam e os alcançaram acampados junto ao monte perto de Pi-Airote, em frente de Baal-Zefon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram
ao Senhor. Versículo 11. E disseram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que dissemos no Egito? Deixa-nos servir dos egípcios? Pois teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Então a situação aqui, os irmãos conhecem quando Deus está prestes a fazer o milagre ali da travessia do mar, e o povo estava desesperado, porque tudo parecia que estava dando errado. O povo estava encurralado. O mar à frente, os soldados do faraó atrás, o povo não sabia o que fazer, mas Deus tinha o controle daquela situação. Deus tem o controle de tudo. Deus estava no controle. Em 1 Samuel, capítulo 17, a gente vai ver a história de Davi. E Davi e o Golias. E também é muito interessante quando a gente percebe que Davi ali começa a entender de que Deus estava no controle daquela situação. Um exército muito poderoso, um homem muito grande, atentando contra o povo de Israel. E Davi entende que ele poderia ser usado por Deus. Em Daniel, capítulo 3, versículos 16 e 17, a gente vê os amigos de Daniel sendo lançados na fornalha, e é muito animador o que eles falam. Nós conhecemos Deus, e nós sabemos que Deus pode nos livrar. Mas se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, ainda assim nós confiaremos nesse Deus. Então aqueles amigos de Daniel tinham uma total compreensão da soberania de Deus, porque Deus podia fazer, mas Deus também poderia não fazer. E mesmo assim, eles estavam dispostos a confiar em Deus. Então, muitas passagens bíblicas, elas falam do controle de Deus nas mais diversas situações. Ele é soberano e nós podemos confiar. No passado, conta-se a história de missionários que foram pregar entre uma tribo, e ali esses missionários eles foram recebidos pelos índios com flechas e morreram. Foram com o propósito de pregar a palavra de Deus, mas eles morreram. E a história conta que muitos anos depois, as esposas daqueles missionários voltaram lá e pregaram o evangelho, e aquele povo se converteu. Isto é soberania de Deus. Nós conhecemos a história de um casal de missionários que estavam saindo de férias e teve um acidente. Eram 5 pessoas, o pai, a mãe e 3 filhos. E apenas um sobreviveu. Inclusive o nome dele é João Marcos, desse rapaz. Apenas João Marcos sobreviveu. Isto é soberania de Deus. Um outro acidente que os irmãos conhecem, Ronaldo estava com sua família de férias, só Ronaldo morreu, a esposa e as filhas sobreviveram. Isto é soberania de Deus. Então, entender que Deus é soberano é entender que Ele vai agir e Ele tem o controle sobre qualquer situação. A bênção vindo ou não vindo. A cura vindo ou não vindo. O dinheiro chegando na conta ou não chegando na conta. Deus continua sendo soberano. Deus é soberano em manter o controle de todas as situações. Se nós temos essa consciência de que Deus é soberano, então nós vamos confiar nesse Deus. Em segundo lugar, Deus é soberano ao suprir as nossas necessidades. Deus é soberano ao suprir as nossas necessidades. Abram em Filipenses capítulo 4,
versículo 10, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que entendia perfeitamente a ideia de que Deus supre ou supriria as suas necessidades. A partir do versículo 10 diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentamente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia garante que Deus irá suprir as nossas necessidades? E aqui, irmãos, nós precisamos entender qual é o conceito que nós temos de necessidade. Porque quando nós pensamos em necessidades, vem logo à nossa mente, à nossa cabeça, o material, a vestimenta, a alimentação, as emoções, os prazeres. Quando entendemos que esse Deus soberano irá suprir as nossas necessidades, entendemos que muitas vezes a nossa necessidade é passar necessidade. E ainda assim, Deus vai ser soberano. Quando entendemos que Deus é soberano e que Ele vai suprir a nossa necessidade, talvez a nossa necessidade seja passar por um momento de dor, de sofrimento. E ainda assim, Ele vai ser soberano em nossa vida. O próprio Paulo, ele é um exemplo disso. Ele foi preso, picado por cobra, sofreu perseguições, naufrágios, acusações. Ele teve até dificuldade de relacionamentos, mas ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, porque o Deus que eu sirvo, Ele é soberano em minha vida. Eu tenho força para suportar tudo, pois Deus é soberano. Lutero, ele fala sobre como Deus se revelava de uma maneira paradoxal e misteriosa. Ele contrastava a teologia da cruz com a teologia da glória, argumentando que Deus frequentemente se manifesta por meio do sofrimento e da fraqueza, em vez de exibição ostensiva de poder. Muitas vezes usamos o chavão: Deus é fiel, quando a nossa despensa está cheia, quando a cura chega ou quando o sofrimento acaba. Mas a soberania de Deus está acima de uma resposta positiva às nossas necessidades pessoais. A soberania de Deus, ela se manifesta sempre na vida do crente. A fraqueza, no sofrimento, as nossas necessidades, elas são supridas, sim, mas sempre sobre o ponto de vista de Deus, e não do nosso ponto de vista. Então, quando a gente afirma que Deus é soberano ao suprir as nossas necessidades, isso é verdade, mas sempre do ponto de vista de Deus, e não daquilo que eu quero, e não daquilo que eu acho que seja a minha necessidade. Em terceiro lugar, Deus é soberano em não precisar de nada feito por mim para continuar sendo soberano. A gente vive um evangelho onde a gente tem a ideia de que sempre a gente precisa fazer algo para Deus, retribuir a Deus, dar a Deus. Sim, isso é verdade no sentido de louvar a Deus, de glorificá-lo e de ser grato a Ele. Mas Deus não precisa de nada para continuar sendo soberano. Daniel capítulo 4, versículo 35 diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e nem de dizer: o que fizeste? Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, todo agir que nós temos em nossa vida é graça, é dádiva
de Deus. É Deus que nos dá e nós não, ainda que a gente faça alguma coisa, não vai contribuir para a soberania de Deus, porque Ele é o todo soberano. Muitas vezes nós tentamos até dar uma ajuda a Deus em alguma situação. E a gente olhando para o exemplo da palavra de Deus, a gente vê que todas as vezes que pessoas da Bíblia tentaram ajudar a Deus, elas não foram bem-sucedidas, porque Deus não precisa de nada para continuar sendo soberano. A gente vê a história de Sara, quando Deus prometeu que dela e de Abraão sairia uma grande multidão, uma grande nação, e ela coloca os carros na frente do boi e acha uma maneira de facilitar o trabalho de Deus. Os irmãos conhecem a história e sabem o resultado dessa história, que nós, inclusive, sofremos até hoje, e o povo de Israel sofre até hoje, o resultado dessa mãozinha que Sara tenta dar para Deus. A gente conhece a história dos dois homens também que tentaram segurar a arca de Deus com boa vontade, mas Deus tinha determinado de que ninguém poderia tocar na arca. E eles, com boa vontade, tentaram dar uma ajuda a Deus. E Deus não precisa de nada para continuar sendo soberano. Precisamos ser gratos, sim, mas entendendo que nada que eu faça vai contribuir para a soberania de Deus. Irmãos, eu quero concluir pensando em algumas coisas. Quando o homem compreende a soberania de Deus, ele está reconhecendo a suprema autoridade, ele está reconhecendo o controle que Deus exerce sobre todas as coisas no universo. Isso implica dizer que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Ele está em todos os lugares. É compreender a sabedoria de Deus em todas as suas esferas, na ação de Deus na minha vida. E isso precisa causar em nós alguma coisa. Eu, como cristão, eu não posso entender a soberania de Deus, eu não posso reconhecer tudo isso que nós falamos e não acontecer nada. A gente precisa agir de alguma forma. Existem algumas implicações, alguns efeitos desse entendimento que nós temos da soberania de Deus. Então, em primeiro lugar, a humildade. Quando eu reconheço a soberania de Deus, eu devo entender que eu preciso ser humilde e entender que Deus tem o controle absoluto de tudo na minha vida, e isso inclui todas as circunstâncias que envolvem a minha vida. Vai me ajudar a deixar de lado o orgulho e a presunção e reconhecer que tudo que acontece na minha vida vem de Deus. Em segundo lugar, quando eu reconheço a soberania de Deus, eu vou ser mais confiante, entendendo que Deus está no controle. E que se Ele está no controle, esse Deus que eu sirvo, eu preciso confiar mais nele e depositar toda a minha fé nesse Deus maravilhoso que tem toda a soberania. Em terceiro lugar, quando eu entendo a soberania de Deus, eu preciso ter uma atitude de entrega. Há uma entrega mais profunda a Ele. É entender que lutar contra o plano de Deus é inútil. E eu preciso confiar a minha vida e entregar a minha vida cada dia mais a Deus. Não sei se os irmãos entendem. Nós estamos aqui louvando a Deus, a esse Deus que é soberano. Enquanto muitas pessoas aí na cidade, na nossa cidade, estão louvando a um Deus que não vê, que não ouve, que não faz nada, nós estamos louvando aqui ao Deus que é todo soberano. Então isso deve impactar a sua vida e isso deve ter algum efeito na sua vida, na nossa vida. Também, como efeito, precisamos ter paz. Quando eu entendo que Deus é soberano, a paz que excede todo entendimento, ela vai habitar em minha vida. Eu vou descansar mais, sabendo que Deus tem o controle de todas as situações. Quando eu entendo a soberania de Deus, eu também tenho respeito pela vontade de Deus. Eu vou entender que tudo acontece pela vontade do Deus e não pela minha vontade.
eu também tenho mais responsabilidade pessoal. E embora Deus seja soberano, é preciso que eu me motive, que eu passe a agir com a responsabilidade de buscar mais a esse Deus. E por último, a atitude que eu devo ter, reconhecendo a soberania de Deus, é adoração e gratidão. Eu preciso ter um senso maior de adoração e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Já diz o Salmo, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Então Deus, Ele é soberano. Mas Ele não é só soberano sobre o céu, sobre as criaturas, mas Ele é soberano sobre a minha vida. E entendendo essa soberania, que eu possa ser um crente melhor, que eu possa viver uma vida cristã melhor, com fé, com confiança, com adoração, com gratidão, com a inteireza de coração, de me entregar a esse Deus que tem o controle da minha vida. A gente vê no mundo hoje tantas pessoas desesperadas, angustiadas. Nós temos o Deus que é soberano e Ele tem o controle de todas as situações. Então vamos louvar a esse Deus e vamos agradecer a esse Deus por tudo que Ele é por nós. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos orar. Depois o Tiago vai dar alguns avisos. Senhor Deus, muito obrigado porque podemos entender nessa noite o quanto Tu és soberano sobre tudo, mas acima de tudo, Tu és soberano sobre a nossa vida. Nos ajude a descansar no Senhor e a entender que os Seus planos não são frustrados e que mesmo que eu ache que tudo está dando errado, que o Senhor está no controle de cada situação. Me ajuda a entender, ó Deus, que o Senhor supre as minhas necessidades, mesmo quando essas necessidades não são aquilo que eu penso que é tão necessário para mim, mas que eu possa entender que a necessidade que o Senhor supre para mim é a Tua vontade a cada dia. Me ajude a entender que o Senhor é soberano, ainda que eu faça qualquer coisa ou não faça, mas que o Senhor sempre vai ser soberano em nossas vidas. Nos abençoa como igreja, que possamos ser desafiados nessa noite a louvá-lo e engrandecê-lo por tudo que Tu és em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.